Atenção, peregrinos, apertem os cintos que está no ar mais um Pode Peregrinar. Eu sou Evelyn Barros, missionária da comunidade Obra de Maria. E olha só, deixa eu botar uma música aqui para ver se você... gente, hoje nós vamos falar sobre Nossa Senhora de Fátima. Esse título de Nossa Senhora que é tão próximo aqui de nós do Brasil, tem esse carinho tão grande por Nossa Senhora de Fátima, e eu vou receber um convidado que já morou lá, que é nosso amigo, assim, parceiro da Obra de Maria, Lúcio Domício, da comunidade Canção Nova. Então fica conosco que hoje Pode Peregrinar, tá demais. Isso mesmo, Pode Peregrinar, e hoje nós vamos falar sobre o Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Tenho certeza que você já teve um desejo, sonho de ir a esse santuário, e se você já foi, certamente quer conhecer mais sobre esse santuário. Então recebo com muita alegria no Pode Peregrinar de hoje. Eu. Lúcio Domício, bem-vindo. Sou eu mesmo. Obrigado, Evelyn. É bom estar aqui. Eu dizia para você agora há pouco, só repito, né? Essa inspiração, ela é muito divina. O Pode Peregrinar, ele é uma oportunidade de fazer a pessoa experimentar da peregrinação antes mesmo de poder ir nela. Verdade. E quando ele vai, ele constata, olha, tudo aquilo que eu ouvi, tudo aquilo que eu vi é mais do que uma verdade, é real. Maravilha. Lúcio, tô curiosa agora. Você morou em Fátima. Você é imbuído. Eu digo assim, que todas as pessoas que moram em Fátima, quando elas saem de Fátima, elas não saem. Elas não saem. Eu convivo muito com a Albérica, com irmãs minhas que já moraram lá. E eu toco assim na vida delas, tem algo diferente. Eu não sei explicar assim, mas tem um sobrenatural diferente para quem mora em Fátima. Mas para quem não mora em Fátima, como você conseguiria definir Fátima? O Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Olha, eu penso que a melhor maneira de se definir é uma expressão que ela nem é minha, na verdade. Ela é uma expressão do Padre Jonas. Eu ouvi isso da boca dele. E ela cabe muito bem em Fátima. Fátima é um recorte do céu. Parece-me que ali o céu se abriu, e de fato foi isso que aconteceu, porque a Virgem ela desceu naquele lugar, os pés de Nossa Senhora pisaram naquela terra, mas posterior às aparições, esse recorte no céu, ele dá-me essa sensação de que ele continua aberto e graças sobre graças são derramadas ali. Especialmente a graça de um forte apelo à oração, um forte apelo ao arrependimento, um forte apelo à mudança de vida. Porque uma característica que é muito impressionante ali em Fátima é que lá não é um lugar onde você tem muitos relatos de curas físicas, como por exemplo lá em Lourdes, sim, não é? Sim. E você tem ali muitos relatos das pessoas que chegam ali e de alguma forma, naquele caminho do peregrino, a própria Virgem Maria vai lhe apresentando, revelando o Senhor de uma forma tão amorosa que você não consegue mais permanecer do mesmo jeito. Brota dentro de você uma força muito grande de eu quero mudar de vida. É mais ou menos isso que é Fátima. E o que foi Fátima na sua vida? Olha, eu sou missionário praticamente há 30 anos, né? Estou quase beirando os 30 anos de Canção Nova, e eu, sem medo nenhum, eu digo a todos, a minha vida ela é dividida entre um antes e depois de Fátima. Eu não sou a mesma pessoa, eu não sou o mesmo missionário, eu não sou o mesmo homem depois que eu passei por Fátima. Entenda que eu não estou falando apenas do lugar, cidade, não é? Ou nem só dizendo de Fátima santuário, eu estou dizendo da espiritualidade de Fátima, que ela torna-se visível naquele santuário, naquele recinto, em cada um dos pedaços que tem ali, né, do santuário, mas Fátima na minha vida ela é isso, ela é um divisor.
aquilo que eu falava um pouco do que o peregrino vive lá, é muito do que eu experimento. E uso o verbo no presente porque ele é assim, não é uma coisa do passado. Ele é agora. Nesse exato momento onde eu estou aqui, essa mística de Fátima, ela vai me alcançando, não é? E vai me fazendo perceber, é o tempo da conversão, é o tempo da oração, é o tempo do sacrifício. E o mais bonito que Fátima, ela provocou em mim uma grande conversão num detalhe da vida, sabe, Evelyn? Que é o egoísmo. Em que sentido que eu quero dizer isso? Porque você tem um propósito de conversão, você sabe que você precisa mudar de vida, você precisa se arrepender, porque você vai alcançar o céu, você nasceu para isso. Só que Fátima, ela gerou em mim algo muito maior do que isso, é estranho falar isso, não é? Talvez não seja nem muito bem compreendido, mas de que se o que eu vou fazer vai te levar para o céu, é mais importante do que eu pensar em eu ir para o céu. É abrir mão do próprio céu. Tem gente que adivinhou que eu ia chorar, né? Mas é porque a peregrinação contínua a Fátima, ela me ensina isso. A não querer um céu para mim, a querer um céu para o Filho de Deus. Então, quando eu me decido a rezar pela conversão dos pecadores, é porque verdadeiramente eu entendi, ele não pode perder o céu. E talvez ele vai alcançar o céu pela força da minha oração. Poxa, quem sou eu na fila do pão, né? Mas eu entendi isso com o apelo de Nossa Senhora. É preciso rezar pelos pecadores, porque muitas almas vão para o inferno porque não tem quem reze por elas. Então, essa dinâmica, ela me tira cada vez mais de mim mesmo e me coloca em favor do outro, em favor da salvação do outro. Então, Fátima, ela me ensina a ser um homem penitente, não é? E de fato, eu descobri esse caminho da penitência, do sacrifício, e aqueles sacrifícios do ordinário da vida, sabe? Isso é muito presente na vida dos pastorinhos, né? Sim, é uma escola, é uma escola. É no tipo, tá no calor e você não beber água, como Jacinta no verão de Portugal, mês de agosto, a temperatura sempre fica na casa perto dos 40, né? Sempre passa de 38 graus, e ela não beber água pela conversão dos pecadores, oferecer aquele sacrifício. Então, tudo isso vai me recordando que há um sentido maior além de mim mesmo. Então, isso me fez melhor cristão, me fez melhor missionário, me fez melhor pessoa. E eu sou um homem muito diferente a partir de Fátima. E na sua vida como pai, você tem 2 filhos lindos, convivendo com você, eu toco muito nessa paternidade, nesse ser esposo. Quando eu vejo sua esposa, eu vejo você, parece que não consigo, mas quero até tirar esse primeiro momento assim do Pode Peregrinar, que eu quero saber muitas coisas sobre Fátima, eu acredito que o peregrino que está assistindo também, mas qual a experiência de estar morando em Fátima com a sua família? Você já falou para a gente, né, que te tornou um homem penitente, mas qual a experiência como família? Nós fomos para Fátima, as crianças eram muito pequenas, não é? O Gabriel estava com 6 anos e a Maria Clara com 3. Nossa. Então, eles foram muito pequenininhos para lá, mas era uma experiência, primeiro, de tocar nessa realidade do carisma Canção Nova, sim, onde nós temos essa graça de não ter apenas os missionários solteiros, ou os padres, ou os celibatários, mas nós temos as famílias, e as famílias também são missionárias. E só voltando um pouquinho atrás para a gente entender isso, o meu sonho missionário era ir para os Estados Unidos. Não é? A gente estava recém-aberta a missão lá e eu queria muito evangelizar a América, evangelizar os brasileiros que moram nos Estados Unidos e tal. E, de repente, a minha esposa ela teve uma intuição que nós seríamos enviados para Fátima. Olha só. Daí eu falei assim, tu tá maluca, né? Aí ela falou assim, eu sinto isso. E a minha esposa é uma mulher de muitos sinais, né? E eu não tenho nada disso. E aí a minha cabeça é 2 mais 2, tem que dar 4. E aí eu falei para Nossa Senhora, eu falei assim, olha, então se é isso, eu também quero ter uma confirmação. Mas não adianta só me dar florzinha, um tercinho, porque eu não vou entender isso. Me dá algo concreto de Fátima.
e eu recebi um quadro dos pastorinhos. Nossa. Aí eu falei, tá bom, entendi. Então, quando eu fui, eu sabia que Deus tinha uma obra para fazer, não só na minha vida, mas era uma obra na minha família. Então, quando eu cheguei lá, eu cheguei com essa perspectiva. Era uma obra familiar. E aí nós chegamos e eu fui surpreendido por um dia que nós fomos... Porque as crianças conheciam um pouco da história de Fátima, tinham assistido o filme de Fátima, mas não era uma realidade do nosso cotidiano. Então, num belo dia que nós estávamos lá, a Áurea disse assim, olha, eu já consegui marcar com o Padre Condor para vocês conhecê-lo. O Padre Condor era o vice-postulador da causa dos pastorinhos, e aí nós fomos lá. Nós entramos na casa do Padre Condor. Adentramos a porta. As crianças, as duas, sem combinar nada, elas se ajoelharam diante dos pés do Padre Condor e fizeram a oração dos pastorinhos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. E eu fiquei assim impactado com aquilo. Elas entraram? Entraram, se ajoelharam e fizeram a oração. Uau! E o Padre Condor também ficou muito emocionado com aquilo e nós ficamos aquele instante tentando entender. E ali eu percebi algo que determinou a minha família. As crianças seriam profundamente marcadas pela vida dos pastorinhos. Nossa. Então, a obra que Deus faria nelas seria uma obra de salvação, em primeiro lugar, que eu não me preocupasse, por mais que aparentemente um dia, qualquer lugar, em Marte, em Júpiter, eles se desviassem do caminho, Nossa Senhora não permitiria que eles perdessem a salvação. E depois eu entendi que eles seriam os grandes mestres da espiritualidade. Não seria eu a ensiná-los. Eles iriam me ensinar muitas coisas. E era interessante, cada vez que a gente passava nos lugares santos com eles, não é? Eles nos davam umas aulas. Eu me recordo que um dia nós buscamos a Maria Clara na escola e a gente tinha o hábito de sempre passar no santuário. Sempre a gente ia. E aí nós pegamos a Maria Clara nesse dia, nós fomos buscá-la caminhando e viemos e passamos em frente à Basílica. Quando nós estávamos bem assim no centro, na frente da Basílica, a Maria Clara parou, se ajoelhou, olhou para a imagem de Nossa Senhora, que é aquela imensa que fica ali na torre do santuário, olhou para ela e disse, ô Nossa Senhora do coração para fora, me faz santa como a Senhora é santa. Nossa! E eu e a gente ficou parado. Eu não aguento um negócio desse, não. A gente ficou parado diante daquela realidade, porque a gente ia entendendo que os apelos de Nossa Senhora, eles continuavam ecoando, reverberando até o momento de hoje. E eu sei que, por exemplo, quem está nos vendo agora nesse podcast, que já fez a experiência de ir em Fátima, pode até escrever lá, olha, é isso que eu experimentei. Porque quando a gente chega lá, parece que você também está ouvindo a voz de Nossa Senhora falando com você. E quem não fez a peregrinação ainda, eu já lanço esse desafio. Escolha o roteiro dos Santuários Marianos, porque você vai viver essa experiência em Fátima. Você chega lá, você escuta o eco dos apelos de Nossa Senhora. A mensagem de Nossa Senhora em Fátima, ela chega diretamente até o nosso coração. Eu me recordo também de quando nós fomos gravar um documentário sobre Francisco. Na altura, o Gabriel foi escolhido para representar o Francisco, o pastorinho. E daí ele partilhou a experiência dele com a Eucaristia. E ele chorou muito, porque ele falou do desejo que ele tinha da Eucaristia e da contemplação eucarística. Nossa. E aí, cada vez que nós íamos na igreja onde os pastorinhos foram batizados, que é a matriz, ali o Gabriel parava e ele ficava um longo tempo olhando para o sacrário. E eu me recordo que algumas vezes eu ficava tentando entender e no meu interior vinha assim, ele está fazendo o que ele aprendeu com Francisco. Sabe, então essas coisas da família, elas foram me marcando muito. E claro, também não tenho como deixar de falar da própria experiência da Gi. Ela foi muito marcada por essa realidade de Fátima, descobrindo a mística de Fátima. Então isso fez da Gi uma mulher muito mais orante, sabe, uma mulher de muito mais garra espiritual. Não é? E ela tem essa sagacidade de fazer a leitura, a interpretação dos fatos na luz do Espírito. Mas Fátima deu a ela uma maior compreensão, especialmente quando a trilha que Nosso Senhor te convida a percorrer é aquela trilha do sofrimento.
porque esse é uma coisa muito bonita que Fátima ensinou a toda a minha família, a não criar repulsa ou rejeição ao sofrimento. Porque nós entendemos que ao pisar em Fátima, Nosso Senhor também matriculou a nossa família inteira. Ninguém ficou de fora. Todo mundo foi matriculado na escolinha do sofrimento. Mas é um sofrimento que ele é redentor e ele é um penhor de salvação para outras pessoas. Então, é muito bonito assim, sabe? A gente vai rezar o terço em família e aí a gente vai colocar as intenções. A Maria Clara é a primeira a dizer, vamos rezar pelas almas do purgatório. Nossa. Então, eu acho que essa dinâmica da família ali que foi muito instruída, muito educada, muito formada pela mística de Fátima. Nossa Senhora. Gente, eu pedi para vocês pegarem um lencinho, mas eu que vou precisar de um lencinho aqui. Eu estou segurando bastante para não chorar. Mas, por que me emociona muito? Primeiro porque eu conheço Maria Clara. Maria Clara trabalha conosco hoje na agência. O Lúcio também trabalha nessa parceria conosco, Canção Nova e Obra de Maria. E é muito, muito bonito ver os seus filhos. E é muito bonito saber disso. Porque eu queria muito perguntar para você, por exemplo, sobre a história dos pastorinhos. E certamente quem está escutando gosta. Mas eu estou tocando na espiritualidade dos pastorinhos num testemunho. Uhum. No testemunho que eu não estou escutando de longe, né? O Gabriel, inclusive, trabalhou conosco também. Até hoje, os peregrinos ligam para lá. Eu queria falar com o Gabriel. O Gabriel tem anos que já saiu, mas, tipo assim, de tocar realmente nessa espiritualidade que hoje as pessoas estão desprezando. Né? Ah, não, isso é coisa antiga. Né? É da década de 20. As pessoas não estão mais contando com Deus. Uhum. Né? Elas planejam, elas pensam, e a última coisa que é colocada é tipo assim, Deus abençoa. Uhum. Né? Eu planejo, faço tudo, Deus só abençoa aqui. Né? Não tem mais essa Deus é da sua vontade, né? É do seu jeito, é conforme realmente o que o Senhor quer. Então, eu estou dizendo isso porque é muito bonito tocar verdadeiramente isso, né? Esse testemunho na vida mesmo, assim. E trazendo essa espiritualidade dos pastorinhos na jornada agora que teve o ano passado. Eu estava lá com uma multidão de jovens ali naquele lugar. Eu estava com um grupo de quase 90 pessoas e todos os jovens que estavam lá ficaram encantados com a vida dos pastorinhos. Porque nós brasileiros conhecemos a 13 de maio na Cova da Iria. Sabemos que Nossa Senhora apareceu a 3 crianças, mas, Lúcio, é diferente quando nós vamos a Fátima. É um impacto muito grande na nossa vida quando nós nos deparamos com a vida dos pastorinhos, não é? É porque é bonito você perceber, Evelyn, aquilo que a igreja nos ensina sobre a atuação da graça. Porque o que aconteceu com os pastorinhos é que elas receberam da Virgem Maria a graça santificante, a graça operante. Quando a Virgem Maria abre o seu coração e dali brota aquela visão, o que os pastorinhos viram? Eles viram a si mesmo pelos olhos de Deus. Então, aquilo fez brotar neles esse desejo da identificação, o desejo da busca pela semelhança daquele amor que os amou primeiro e que eles poderiam ser reflexo desse amor. Então, a mim me encanta muito perceber como crianças tão pequenas fizeram uma experiência tão grande e como eles puderam corresponder. Porque uma coisa que a gente não pode esquecer nunca, Evelyn, é a nossa liberdade. Sim. Deus, ele nos deixa livre para a resposta. E livremente os pastorinhos escolheram corresponder à graça de Deus. Sim. Sabe, eu, quando falava aqui, eu me recordava de um dos dias que eu havia comentado com o Gabriel que a gente precisaria oferecer mais sacrifícios. E o Gabriel me disse assim, vamos, pai, vamos oferecer sacrifícios sim, porque muitas almas precisam ser salvas. Então, eles falavam as falas dos pastorinhos sem que nós ficássemos falando isso na cabeça deles. E eu morava no 3º andar de um prédio e nós fizemos
uma livre decisão de não ir de elevador. A gente sempre iria a pé, subindo as escadas, sim, não é? E nem sempre eu estava muito afim disso, né, Evelyn? E aí eu me recordo que quando eu apertava o botão do elevador, o Gabriel dizia: muitas almas precisam ser salvas. Nossa. Aí a gente ia caminhando, não é? Então isso foi se tornando um hábito que, mesmo ele tendo crescido, que eu vou partilhar uma experiência recente. No Brasil a gente viveu essa grande calamidade, essa catástrofe que foi as enchentes, e o Gabriel hoje ele mora no Rio Grande do Sul. Nossa. Então, antes do espaço onde ele mora ser inundado, porque ele também viveu essa experiência de ficar ilhado, ter que ser resgatado de barco e tal, o que ele estava fazendo? Ele saía do expediente e ia servir as pessoas desabrigadas. Então ele ia para os abrigos, ele tirou roupa que ele tinha e foi dando lá, mas ele estava lá dando assistência, cuidando das pessoas, até o momento que ele não pôde mais fazer isso, porque ele ficou ilhado, não é? E depois ele partilhando a experiência do resgate, ele estava com água até o peito na hora de ir para a barca e tudo, ele falou assim: pai, eu entendi a urgência. Não dá para estar despreparado. Sabe, então você vê assim que aquilo que Nossa Senhora falou lá atrás, que era a obra familiar, aquilo que ele foi marcado na infância, reflete hoje na juventude dele. Nossa. Então, Fátima é essa certeza que brota dentro da gente, que é possível sempre fazer uma releitura da vida dos pastorinhos na vida de quem passa por Fátima. Porque quem vai lá, ele torna-se, sabe, um outro pastorinho. Eu sempre gostei muito da expressão que era usada ao Padre Condor, que ele era o quarto pastorinho de Fátima, não é? E de fato, a vida do Padre Condor, ela é encantadora. Eu não tenho dúvida nenhuma que muito em breve nós vamos estar tocando num processo de veneração, de beatificação e também de canonização do Padre Condor. Mas o que ele fez? Ele simplesmente fazia com a própria vida uma releitura da vida dos pastorinhos. Qual o desejo que eu tenho? Que quem me conheça, conheça um Francisco, conheça uma Jacinta, conheça uma Lúcia, porque de tal forma a vida daqueles três foi marcada pelo amor da Virgem Maria, marcada pelo amor de Deus, que eles se tornaram simplesmente servos do Evangelho, desejosos de que a salvação alcançasse outras pessoas. Sabe o que tem no meu coração aqui? A gente tem que trazer o Gabriel e tem que trazer Maria Clara aqui, porque eu acho que assim como, não sei, você que está assistindo, porque eu fiquei com desejo de escutar eles. Maria Clara já fez uma peregrinação, né? Foi, ela teve... E isso é bonito, Evelyn, e eu me recordava disso, porque ela queria ir na jornada, sim, não é? E a Maria Clara, ela tem uma devoção muito particular a São José também. Uhum. Ela conheceu aquela dinâmica da carta a São José. Sim. E ela escreveu uma carta a São José pedindo para ir para a Jornada Mundial da Juventude, porque ela queria retornar a Portugal, não é? E não falou isso com ninguém. E nós somos missionários, você sabe muito bem, né? Eu não teria a mínima possibilidade de arcar com as despesas de uma jornada. E mesmo a Maria Clara trabalhando, tinha uma série de fatores ali que não permitiria, não só o financeiro. Sim. E de repente ela foi presenteada por Deus, pela intercessão de São José, não tenho dúvida, mas tenho certeza, com um dedinho ali da Jacinta, do Francisco, da Lúcia e especialmente de Nossa Senhora. E ela foi a Portugal. E ela disse que quando ela voltou a Fátima, ela ficou impressionada com o que ela experimentou no santuário. Então veja, ela morou lá como criança, depois ela volta como peregrina, para você ver que o que eu disse agora atrás, sim, desafiando as pessoas a fazerem a peregrinação, sim, é real, porque ela voltou como peregrina e ela viveu uma experiência única, estando ali naquele recinto, estando ali tocada pela graça de Nossa Senhora, que quis se encontrar com ela. E essa expressão é dela. Assim, ó, Nossa Senhora quis se encontrar comigo lá em Fátima. E aí você vai vendo os detalhes da providência, porque agora, recente, ela entrou em contato comigo, falou: pai, eu preciso fazer a renovação do passaporte, dei um passo de fé, vou renovar meu passaporte. Eu falei: que bom, minha filha, né? Deus abençoe, né? Que bom.
Aí ela falou assim, foi marcado, pai, já a entrevista, eu vou lá renovar. Que dia, filha? 13 de maio. Aí eu, que dia, Maria Clara? Aí ela, 13 de maio. Nossa. Aí ela falou, pai, é Nossa Senhora. Eu falei assim, então, minha filha, é Nossa Senhora. O que vai dar isso, eu não sei. Mas a certeza que eu tenho é que a Maria Clara, eu, você, qualquer pessoa que for em Fátima, numa peregrinação, pode escrever isso. Ela não será mais a mesma pessoa depois que ela tocar aquele santuário. É isso mesmo. O santuário em si, ele traz um silêncio, né, Lúcio? Ele traz em si. Eu digo que é um lugar, claro, que um guia, um diretor espiritual, ele faz qualquer lugar ser diferente, né? Mas o Santuário de Fátima é um silêncio que fala. Quando você entra no santuário, tem lá uma placa, silêncio. Aqui é um lugar de oração. E de todos os santuários, Lourdes também tem um silêncio, mas o silêncio de Fátima é diferente. É interessante que até mesmo na jornada, eu encontrei, inclusive, com Maria Clara lá, jovem, né? Então, tinha barulho por todos os lados. E eu disse, ai, meu Deus, por que está esse barulho aqui? Por que está esse barulho? Fátima não é isso. Mas é interessante que a maioria, que era a primeira vez que estava lá, dizia assim, nossa, aqui tem um silêncio. Eu disse, mas Deus, aqui tá tão, né, tá tão agitado, tá tão barulho. Mas eles dizem assim, não, aqui tem algo diferente. E aí uma das coisas que mexe muito com os peregrinos, que não é uma coisa que é tão divulgada assim, é o caminho de Lúcia. Né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se você puder. Porque é uma das coisas, é uma das experiências que quando o peregrino vai lá, fala assim, mas o que é aquele caminho ali? Por que as pessoas estão descendo ali? Eu acho que ali é o caminho que mais representa a trajetória humana. Porque você é uma distância longa, agora foi até encurtada, sim, depois que foi construída, sim, a Igreja da Santíssima Trindade. Mas quando você começa ali a sua jornada, é a sua vida inteira que vai passando diante de você. Porque foi essa a experiência de Lúcia, sim, não é? Cada vez que ela fazia aquilo ali, era a vida dela se passando diante dela e ela podendo dar um sentido melhor, sabe? Ela podendo oferecer a própria vida em favor da salvação. Então, pessoalmente, essa é a experiência que eu vivo. Eu estive agora em Fátima, esse ano Deus deu-me esse presente, né? Eu estive acompanhando um grupo fazendo Portugal e Espanha. E, obviamente, nós fomos a Fátima. E, graças a Deus, choveu muito em Fátima nesse dia. E eu estava angustiado porque nos meus trabalhos como tour leader, eu não estava encontrando tempo para... Eu falo que é descer a rampa, né? Eu não estava encontrando tempo para descer a rampa. E aí nós tínhamos ido no Mosteiro da Batalha, porque faz parte ali do roteiro. Então fizemos o Mosteiro da Batalha, aí eu fui socorrer um peregrino diante da necessidade que ele teve. Nessa de socorrer o peregrino, o meu celular se perdeu. Só que eu só tive consciência que o celular estava perdido no caminho para Nazaré. Então já estava muito longe ali da batalha. Encurtando bem a história, eu tive que deixar o grupo depois de Nazaré, fomos para Fátima, almoçamos, e depois o grupo ia seguir para Óbidos. Então eu deixei o grupo seguir para Óbidos e tive que voltar na batalha para ver se encontrava o celular, porque tudo da peregrinação estava dentro do celular, né? Ou seja, a pasta inteira do guia estava dentro. Aí, bom, consegui reconquistar o celular, mas no momento que eu peguei o celular de volta, eu não sou um cara místico, viu, Evelyn? Não sou mesmo. Mas ali eu escutei a voz de Nossa Senhora. Eu arrumei o tempo para você descer a rampa. Nossa. E aí eu voltei para Fátima, uma chuva que Deus mandava. Aí fui para o santuário. E além dessa experiência do silêncio, o santuário de Fátima ele te proporciona um momento de solidão. Uma solidão onde você está a sós, uma solidão habitada, com o divino. É, uma solidão habitada. Gostei da expressão, vou apropriar-me dela. É essa solidão habitada.
Por quê? Naquela chuva de meu Deus, quem estava lá, Evelyn? Praticamente ninguém. Então, eu fui descendo aquela rampa debaixo de chuva com tudo isso dentro de mim. Uma revisão de vida para que eu pudesse ofertar a minha vida novamente em favor da salvação. Então, quando eu estou lá, eu sempre procuro contar essas histórias para os peregrinos e dizer, não tenham medo de descer a rampa. Sabe, você vai poder esfolar o seu joelho um pouco, vai, mas depois cicatriza. Sim. Não é? Mas faça a experiência. Sim. Porque, de fato, ali duas coisas acontecem muito fortemente. Primeiro, você experimenta os seus limites humanos. Porque você começa a descer de joelho, tudo é muito bonitinho, muito bacaninha, não é? Só que da metade para frente, já não tem brincadeira divertida nenhuma. Tem umas pedrinhas ali naquela rampa, Evelyn, que elas aparecem, eu acho que escolhidas por Nossa Senhora para vir para o seu joelho. É mesmo. E aí você vai tendo aquela experiência de experimentar os seus limites humanos e de perceber, é possível superá-los. Sim. Então, isso quer dizer o quê? Que na hora da concupiscência da carne, é possível superar aquilo. Na hora da cólera, eu, graças a Deus, fui abençoado por Deus com um temperamento super brando, não é? Eu acho que eu estava na fila do fleumático e alguém foi lá e me colocou na fila do colérico. Foi um erro. Mas, enfim. Então, ajuda nessa hora do meu limite do temperamento. De perceber, né? Então, esse é um primeiro fato. Você toca no seu limite humano e você percebe que é possível superá-lo. Segundo, você entende que é possível superar por causa da graça. Porque no caminho de Lúcia, na descida da rampa, você é absorvido por uma graça sobrenatural. Eu me lembro como se fosse hoje, eu acordei de manhã, eu sempre acordei muito cedo para rezar, acordei de manhã e pensei assim, isso na época eu morava lá, né? Falei assim, hoje é o dia de descer a rampa. Eu tinha uns poucos dias que eu estava em Fátima, falei, hoje é o dia de descer a rampa. Aí fui para a missa do santuário bem cedinho e fui descer a rampa. E foi a primeira vez que eu experimentei isso, o limite da humanidade e a explosão da graça. E eu entendi, eu precisava fazer aquilo sempre. Então, eu me recordo, né, que a espiritualidade de Fátima foi se tornando tão natural para mim, se é que a gente pode usar essa expressão, né? Que eu falava isso com tanta facilidade, tranquilidade, até que um dia eu estava fazendo um programa de televisão, aí falando dessas coisas que eu vivia, aí a diretora na época, né, que era diretora da TV, era diretora dos programas, falou assim, olha, você devia falar menos, porque a gente não está aqui para falar tanto assim, do que a gente vive e tal. E aí eu me dei conta também dessa realidade de Fátima, sabe, que ela é muito da porta para dentro. Porque os pastorinhos, eles não ficavam falando muito. Sim. E era natural neles. Mas eles não falavam muito, eles viviam muito. A vida falava. Então eu quis fechar esse momento com essa analogia, porque Fátima, e especialmente o caminho de Lúcia, né, eu vivi muitas experiências ali. Sabe, se você me perguntar quantas vezes você desceu aquela rampa, eu sinceramente eu não sei te dizer. Mas eu sei que cada vez que eu descia, ali eu entendia a força da graça que supera o limite humano. Fantástico. Então, quando você for outra vez acompanhar um grupo a Fátima, sim, faça essa experiência. E quem estiver assistindo, quando pensar assim, ó, é no roteiro dos Santuários Marianos que eu vou passar em Fátima, reserve um tempinho para descer a rampa. Eu já fiz. Mas para contextualizar você que está nos assistindo, o caminho de Lúcia, né, a rampa que o Lúcio trouxe aqui para nós, é um caminho que Lúcia, uma das pastorinhas que viu, né, Nossa Senhora, que teve a aparição de Nossa Senhora, a mãe dela estava doente, muito doente, e a família, mesmo depois do Milagre do Sol, não acreditava nas aparições. A irmã de Lúcia meio que fez um teste com Lúcia. Se Nossa Senhora realmente apareceu para você, diga a ela que cure nossa mãe. Então, Lúcia já havia visto Nossa Senhora, já era uma pessoa conhecida, isso, aquilo, outro. Então, Lúcia vai da casa dela
até o local da aparição. Hoje, se você for no santuário, está tudo plano, tudo bonitinho, né? Mas nós temos que imaginar que a cova da Iria eram pedras sobre pedras, era um caminho muito difícil. É só quem for a Fátima, quando for aos Valinhos, entender que o recinto do santuário era igual aos Valinhos. Exatamente. Então, diante dessa experiência, Lúcia sai, né, da casa dela até o local onde Nossa Senhora apareceu, de joelhos, em penitência, pedindo a Nossa Senhora. E ela diz, se a senhora curar minha mãe, eu farei esse caminho muitas outras vezes. E aí, o que acontece? A mãe de Lúcia é curada, e aí vive-se essa experiência, não somente da cura física, mas da cura espiritual também, porque a partir desse momento a família começa a acreditar. Então, hoje no santuário, entre as duas basílicas, tanto a Basílica do Rosário como da Santíssima Trindade, existe esse caminho mais curtinho, mas, gente, parece ser curto. Só parece. Só parece. E aí é muito comum, se você vai no Santuário de Fátima, sempre tem pessoas descendo. Teve até uma guia, Lúcio, que uma vez estava comigo, com um grupo, que ela disse que é muito comum, inclusive, as mães, quando pedem a Nossa Senhora a graça, né? As mulheres pedem a graça de engravidar, elas, quando tem, né, a criança, elas pegam a criança, fazem o caminho e oferecem o filho, a filha, à Nossa Senhora. Eu disse, nossa, que coisa linda. Não? Então, esse caminho de Lúcia, o famoso caminho de Lúcia, né, é esse caminho de penitência, é esse caminho, como o Lúcio mesmo disse, né? Lúcia. Esse caminho de penitência, esse caminho de oração, e que, de fato, eu posso também testemunhar isso, que ao descer, eu achei, nossa, não é tão distante, é simples, né? Então, vou descer. Mas quando chega na metade do caminho, tem alguma coisa assim que te faz, não, já tá bom, já pode levantar. Mas aí, quando você continua, parece que aquele caminho plano se torna um caminho cheio de pedras, e aí é realmente essa luta, essa experiência. E sempre quando eu estou com os peregrinos, eu digo, façam, tem oportunidade, façam o caminho. Porque o peregrino que desce no caminho de Lúcia, inclusive, consegue chegar mais perto do local que Nossa Senhora apareceu. Eu ia dizer justamente isso, que é tão bonito porque você faz mesmo o caminho da vida. Se você enfrenta os seus limites humanos, você toca na graça, mas no final você é coroado pelo aconchego da Virgem Maria. Porque quando você está terminando o caminho, você tem a oportunidade de contornar a capelinha, e em alguns momentos é possível você entrar ali dentro, onde fica a imagem, você faz de joelho ali o final. Sim. Eu me recordava 2 fatos, sabe, Evelyn? Esse eu não me lembrava mesmo, que foi, falando da questão familiar, né? Eu lembrei que o Gabriel começou a descer a rampa todo mês. Olha, e ele nos chamava para descer a rampa. Era muito bonitinho ver aquele toquinho de gente de joelho. Depois, outra coisa que eu me lembrei, eu estava vivendo um momento assim, de bastante tribulação, sabe? Na minha vida missionária, na minha vida pessoal. E eu fui descer o caminho de Lúcia. E fui. E ali, falando com Nossa Senhora, dos meus desafios e tal, fiz todo o caminho, perguntei ao guarda se eu podia entrar, ele deixou eu entrar, e eu fui. E eu não me lembro, assim, cargas d'água, o que era, sei que daí o guarda abriu o vidro. E eu regalei o olho assim, né? Nossa. Eu falei assim, mas não vou nem pedir, né? Daí ele falou assim, você quer tocar? Nossa. É igual você perguntar para a criança que é doce, né? Daí eu fui, toquei na imagem de Nossa Senhora, falei ali das minhas dores, das minhas angústias, rezei um pouquinho e tal. Mas é interessante, eu comecei a rezar por mim, em 2 segundos de oração eu já estava intercedendo pela conversão dos pecadores, já tinha esquecido de mim. Bom, vivi essa experiência muitos anos depois,
Tô falando de quase uma década, ou uma década depois, sei lá. Frei Josué foi rezar por mim. Pedi ele para rezar, já estava morando aqui em Cachoeira Paulista. Falei, Frei, o senhor pode rezar por mim e tal? E assim, eu não tenho muito esse hábito de ficar pedindo os outros para rezar nesse sentido e tal. Especialmente assim, essas pessoas, né? Eu prefiro pedir aquelas pessoas que são comuns, normais e tal. Aí o Frei foi rezar por mim. Ele começou a rezar e disse assim: você tocou na imagem de Nossa Senhora de Fátima? Nossa. A imagem da capelinha que eu estou perguntando. Aí eu lembrei dessa, sim, toquei e tal. Nossa Senhora manda te dizer que naquele dia você não tocou na imagem. Nossa. Você tocou nela. Porque ela te escolheu para tocar Nossa nela. Senhora. Claro que eu desabei, né, Evelyn? Meu Deus. Mas para dizer assim que há uma mística. Eu não sei se eu consigo me expressar naquilo que é a profundidade, a intensidade do que é estar em Fátima. Mas quando eu digo de fazer esse caminho de luz, é porque ali você experimenta esse caminho da salvação, é desse tipo de coisa que eu estou te falando, que você experimenta algo que é muito maior do que você mesmo. Nossa. Não, Lúcio, eu quero encerrar esse podcast por aqui, porque a minha maquiagem não vai dar conta, gente. É muito forte, muito forte. Se você nunca foi a Fátima, faça essa experiência. É muito importante. Tem muita gente que vai, né, e visita a Fátima, mas é muito diferente. A gente sempre bate nessa tecla aqui de ir com a direção espiritual, de entender, de conhecer cada lugar. Porque você pode ir a Fátima, por exemplo, e ver aquelas pessoas descendo no caminho de Lúcia e achar que, né, é uma coisa comum. Às vezes tem a graça, por exemplo, de visitar ali o museu que tem a bala dentro da coroa, a bala que atingiu João Paulo II. Então, tudo isso é muito importante. Então, faça essa experiência de visitar, de fazer uma peregrinação, sabe, Fátima, Valinhos, Ajustrel. Se eu pudesse, sendo até mal educado, né, te interrompendo, mas não, que é isso? Se eu pudesse dizer uma coisa a quem está acompanhando o Pode Peregrinar, eu diria simplesmente isso: vá a Fátima como peregrino. Não vá a Fátima como outro lugar. Porque assim, eu morei lá 2 anos e meio. Embora vivendo em Fátima, morando em Fátima, sendo missionário em Fátima, o tempo que eu vivi lá, eu fui peregrino. Porque eu entendi que essa é a dinâmica de Fátima. É você estar lá como peregrino. Tanto que eu me recordo, uma vez, eu quis fazer também essa experiência dos peregrinos que vão a pé para Fátima. Então fui para Leiria, que é a cidade próxima. Foi eu, Evaldo e o Paulo, era um senhor que ajudava a gente lá. E nós fomos a pé de Leiria para Fátima. Porque de tal forma eu queria viver o que os peregrinos vivem. Então cada vez que eu vou a Fátima, quando eu desembarco, eu chego e digo: mãe, o peregrino chegou. Então, só reforçando isso que você estava dizendo, sabe? Aceitem o convite que a Evelyn te faz, mas vá com esse espírito peregrino. Sim. Seja o peregrino de Fátima, porque Nossa Senhora te espera lá. Eu digo além: quem sou eu na fila do pão para convidar? Mas aceita esse convite de Nossa Senhora. Eu sinto muito forte, como nunca em outro Pode Peregrinar eu já senti. Você que está assistindo, até mesmo você que já foi a Fátima, sinta esse convite de Nossa Senhora chamar você a viver essa experiência. Quem somos nós na fila do pão, não é assim que a gente fala? Estou aqui assim, ó, tentando não borrar a maquiagem, porque a experiência de Fátima, a experiência dos lugares santos transforma a nossa vida. Então, se você sente no seu coração que Nossa Senhora está chamando você a fazer essa experiência, não tenha medo. Se Maria Clara escreveu uma cartinha para São José, escreva sua cartinha de São José, escreva sua cartinha para Nossa Senhora, peça a intercessão dos pastorinhos e faça essa experiência na fé, que Deus providenciará todas as coisas. Eu confesso que eu já quero deixar certo aqui o outro Pode Peregrinar para falarmos sobre Fátima, falar sobre cada lugarzinho de Fátima, porque você que assiste toda semana, eu sei que tem gente que assiste fielmente toda semana aí, você vai ver que nenhum outro Pode Peregrinar eu fiquei tão emocionada desse jeito. Eu vou terminar esse aqui, eu vou ter que me recompor
porque não é sobre o que nós falamos, não é sobre o que eu escutei, mas eu acredito que Deus nos dará essa graça do que nós estamos sentindo aqui, você que está assistindo possa sentir também, porque é uma presença muito, muito, muito forte da Virgem Maria. É como se ela tivesse nos cobrido mesmo com o manto dela, e eu acredito que essa experiência pode acontecer também, está acontecendo agora com você que está assistindo. Lúcio, não vou jogar muita água no molhado. Muito obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo, não apenas por estar aqui, não Pode Peregrinar, mas por ser nosso irmão. Você trabalha junto conosco, literalmente. Um monte de mulher na sua cabeça. Desde a parte do marketing, a parte da gerência, um monte de mulher na sua cabeça. E você é esse irmão mesmo, que cuida desde coisas pequenininhas às coisas maiores. E eu quero agradecer muito a Deus, porque não tem ninguém que trabalhe na obra de Maria que não foi Nossa Senhora que trouxe. Então, hoje eu tenho ainda mais certeza que foi Nossa Senhora de Fátima que trouxe você para trabalhar conosco. Obrigado, viu? Sou eu que agradeço. Foi uma experiência ímpar voltar nessa experiência de Fátima, não é? Ela realmente norteia a minha vida, e foi muito bom poder, com tranquilidade e naturalidade, falar das obras que Nossa Senhora fez, porque na verdade é ela quem tudo faz, é ela quem tudo fez, e eu não tenho dúvida, ela que tudo fará, não é? Na verdade sou eu que tenho que agradecer muito a Virgem Maria por ter me escolhido para poder ofertar esse tempo da minha vida missionária nessa parceria com a obra de Maria. Eu faço uma experiência única mesmo. É um grande privilégio poder servir a Deus nessa etapa da minha vida missionária com esse serviço de evangelização através das peregrinações. Porque a gente não tem um slogan de marketing, sim, a gente tem uma verdade testemunhada. É mais que viagem, é um encontro com Deus. Sim. Isso é fato que as pessoas experimentam e elas são transformadas, mas na verdade eu posso dizer a vida mais transformada é a minha, né? Então tem sido uma graça mesmo, e eu agradeço a Nossa Senhora, porque eu não tenho dúvida, foi ela que me trouxe para a obra de Maria para cantar uma canção nova. Louvado seja Deus. Gente, ainda bem que você apertou os cintos. Porque eu Pode Peregrinar cada dia mais. Eu tenho que agora me recompor aqui depois desse Pode Peregrinar. Mas obrigado porque você está conosco. Envie esse Pode Peregrinar para outras pessoas. Se inscreva no nosso canal, dê um like, deixe seu comentário do que foi esse Pode Peregrinar também na sua vida. Deus te abençoe e até o próximo Pode Peregrinar.